Bom, então agora vamos conhecer os movimentos literários da literatura do Brasil e brasileira e algumas das obras mais significativas de cada movimento, sim? Bom, o primeiro período vai ser chamado de período colonial, sim? O período colonial vai considerar o descobrimento do Brasil e os documentos que foram produzidos nesse contexto. Como eu já falei, aqui não vamos falar de literatura propriamente dita, senão de documentos que depois, no decorrer da história, vão ficar como parte da literatura, sim? O período colonial é chamado de quinhentismo no Brasil e vai começar no ano 1500 e finalizar, entre aspas, né, porque não temos uma data precisa de finalização, no ano 1601. Sim, aqui temos uma imagem da chegada dos portugueses ao Brasil. Bom, quando falamos no quinhentismo, vamos entrar no que seria a literatura de informação, literatura de viajantes ou literatura sobre o Brasil. Como eu já falei, ainda não é literatura brasileira. Bom, dessa forma é considerado o período de descobrimento, né? E vamos considerar as cartas como parte da literatura. Sim, no ano 1500 é descoberto o Brasil e a carta mais significativa, né, mais representativa deste período é a carta de Pero Vaz de Caminha, sim? Eu acho que vocês já conhecem, em outra disciplina já dá para fazer uma primeira leitura, né? Deu para fazer uma primeira leitura, mas aqui vamos conhecer um pouquinho de aspectos próprios da literatura dentro das cartas, sim? Bom, depois vai vir o Barroco, sim? O Barroco brasileiro vai ter diferentes características, sim? Nós vamos conhecer um Barroco que vai estar bem orientado à religião católica e também uma personagem muito importante, um autor, escritor, chamado Gregório de Matos, que vai ter a sua face religiosa e também a sua face satírica, sim? Vamos nos centrar muito nessa figura porque vai ser muito importante para a literatura do Brasil. Bom, depois vamos entrar, sim, numa temática transversal que é chamada de nacionalismo e nativismo, sim, onde vai começar a chamada literatura brasileira, sim, e justamente nacionalismo e nativismo tem a ver com o amor à pátria, sim, o amor à pátria e ao que pertence à terra brasileira, sim, um nativo. Então, para trabalhar essa temática, vamos conhecer um movimento arcádico, o arcadismo, sim, que vai ter sim, diferentes focos, diferentes faces. Sim, aqui vai marcar qual o contexto que toma o arcadismo e também vamos conhecer a figura do índio como figura de imploração, né? O nativo brasileiro como parte da terra, como glorificação do brasileiro. E vamos ver, né? Vamos ressaltar a obra Uruguai, sim, que tem o formato de epopeia e que é muito interessante fazer análise literária dele, sim? Também no caso de Caramuru. Bom, outro movimento é o romantismo, sim? O romantismo vai continuar nessa linha do nativismo e do nacionalismo. O romantismo como movimento tem diferentes gerações. Na primeira geração vamos nos encontrar com o que é chamado de face ou geração indianista, sim? E justamente, como vocês podem ver aqui nas capas, é a figura do nativo brasileiro quem protagoniza as obras e aparece, né? Vamos conhecer José de Alencar, que é um importante escritor brasileiro, e dentro dessa geração ele produz e publica o que seria a sua trilogia indianista, sim? Essa trilogia está composta por Iracema, o Birajara e o Guarani, 3 obras que têm, sim, alguma conexão entre elas.
Depois, mas no decorrer da disciplina, vão conhecer melhor. Bom, depois temos uma etapa do romantismo que é também um pouco transversal. Dá para falar que é a segunda geração, mas vamos colocar aqui como a parte em que o romantismo se torna romântico, como nós conhecemos, onde tem valor o romance, sim? Então, vamos ver romantismo e romance de folhetim, que é um estilo de publicação, sim? Vamos conhecer mais adiante, com diversas obras, onde é colocada a figura da mulher, do amor e do casamento, sim? Temos o José de Alencar, de novo, com várias das suas obras, como também temos Macedo, de Almeida, sim, Érico Veríssimo. Na verdade, Érico Veríssimo é modernista, mas fazemos aí um contraste, sim? Bom, depois, a segunda geração, sim, chamada de mal do século, vai colocar um aspecto muito pessimista, que é próprio do romantismo, através de obras como Noite na Taverna, onde predomina o negativismo, sim, a alma fraca, doente, é chamada também de face ultra romântica. Dentro da disciplina não vamos dar muita importância a essa segunda geração como mal do século, porque nos interessa trabalhar com a didática da literatura e aqui vai aportar, quizá, alguns aspectos que não são muito significativos, sim? Bom, uma terceira geração é chamada de condoreira, sim? Vamos ver aqui como se ressalta a figura do negro, sim? Do afrodescendente no Brasil. E vamos trabalhar com esse poema que é chamado de Navio Negreiro, o Navio Negreiro de Castro Alves, onde justamente se coloca ao negro já numa transição entre o objeto e o sujeito dentro da literatura, sim? Bom, depois começam dois movimentos que são muito semelhantes entre si, que são o realismo e o naturalismo, vão conviver num tempo cronológico. Dentro do realismo aparece a figura de um importante autor, que é Machado de Assis, com diversas das suas obras, onde se analisam tópicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, O Alienista, sim? E dentro do naturalismo vão aparecer obras onde é colocada a sociedade em foco, sim, como o Cortiço de Aloysio de Azevedo, o Ateneu de Raul Pompeia, o Bom Crioulo também, sim? Bom, depois entra o simbolismo e o pré-modernismo, sim, são movimentos bem curtos, sim, que vão fazer essa transição entre o que é o realismo e o modernismo, sim. Dentro do simbolismo existe um autor muito importante para a literatura, que é Lima Barreto, sim, com diversas das suas obras. Nos interessa muito Clara dos Anjos e Euclides da Cunha, dentro do pré-modernismo, para trabalhar o que seria a literatura regionalista. Uma das suas obras é Os Sertões, que é uma obra histórica. Bom, entrando no modernismo, sim, é também um movimento que apresenta diversas faces. Numa primeira, vamos retomar, né, o nacionalismo que apareceu lá no romantismo, mas aqui já um nacionalismo que está adaptado às necessidades do brasileiro, sim. Aqui a obra mais importante é Macunaíma, sim, de Mário de Andrade, onde se coloca o folclore brasileiro em foco. Depois, uma segunda fase dentro do modernismo vai ser a década de 30, o romance de 30, o neorrealismo também chamado, com obras que vão ressaltar muito o interior brasileiro. Aqui duas obras muito importantes que são Vidas Secas de Graciliano Ramos e o 15 de Rachel de Queiroz, que vão colocar o Nordeste brasileiro em foco. Sim, tem também
obras onde se ressalta o sul do Brasil, que até agora estava bastante apagado. Bom, depois, dentro do que será uma literatura contemporânea, sim, já um pós-modernismo ou literatura contemporânea, vai entrar uma temática que é muito importante, que é a literatura marginal, uma literatura que é transversal no tempo, mas é aqui onde se dá um valor mais importante, sim, através de uma poesia marginal que surge na década de 60 e de obras que foram produzidas dentro do contexto da favela, como Cidade de Deus, sim, e hoje em dia entramos também em todas as representações culturais que surgem nesse contexto, sim. Novamente vamos colocar quais as figuras marginais da literatura e como se expressaram no decorrer da história, sim. Bom, é assim que fizemos um percorrido por toda a literatura cronologicamente. Claro está que tem muitas obras que não foram nomeadas aqui, mas a ideia é só fazer um mapa para começar com nossas aulas.